Uma coisa que eu não costumo ver muito são animações, mas tem muitas aqui no YouTube que são muito bem feitas e elas conseguem fazer uma crítica a algo que é muito importante de ser falado. Uma animação que eu acabei encontrando aqui no YouTube, eu achei bem bizarra, foi A Minha Cabrinha do canal Tomoki Misato. Essa animação, ela começa com a mamãe cabra abrindo a barriga de um lobo e tirando todos os seus filhotes que foram comidos por ele, um por um. E a gente pode perceber que conforme essas cabrinhas foram sendo retiradas de lá, algumas delas estavam piores que outras, e isso aconteceu porque as primeiras cabrinhas que foram comidas primeiro, elas já estavam no estado mais avançado da digestão e acabaram ficando assim. Mas depois de retirar todas as cabrinhas que estavam lá dentro, a mamãe cabra percebe que um filhote dela desapareceu e ela chega até a olhar de novo dentro da barriga do lobo pra ver se ela encontra o filhote que se chama Toruko, mas ela não o encontra. Mas se você reparar bem, dá pra gente ver que conforme a câmera ela vai se afastando, tem algo ali dentro da barriga do lobo. É igual como se fosse uma patinha de cabra mesmo. Então, eu acredito que esse seja o Toruko, que infelizmente acabou vindo a falecer. Depois a gente vai direto pra uma cena onde a mamãe cabra tá com uma outra pessoa, mas observando a gente consegue facilmente ver que não é uma cabrinha e é sim uma criança normal vestida com uma roupinha de lã, que a mamãe cabra acredita que seja o seu filhote, o chamando de Toruko, no caso aquela provável cabrinha que esteja morta na barriga do lobo. Mas pela mamãe cabra não querer acreditar que o Toruko tá morto, ela provavelmente achou essa criança por aí com uma roupinha fofa de lã e acreditou que fosse o Toruko. A criança fica tentando fugir porque, né, do nada você é levado por uma cabra falante, isso não é algo muito normal, convenhamos. Aí a mamãe cabra avisa os seus filhotes que o Toruko voltou, falando que ele se perdeu na floresta, e eu confesso que nessa parte eu fiquei um pouco desconfortável, porque as cabrinhas, elas aparecem todas num estado muito horrível, cercando a criança que nem é uma cabra de verdade. E elas ficam olhando pra criança como se fossem fazer alguma coisa de ruim com ela. Então essa parte eu achei realmente bem estranha. Tá, então vamos lá, na ordem. A primeira cabra que foi comida pelo lobo foi o Toruko, que acabou falecendo. A segunda cabra ficou viva, mas foi ela que ficou mais desfigurada por já estar sendo digerida há mais tempo que o restante das cabrinhas. E essa segunda cabra, ela aparece falando que algo não tá certo e disse que não fazia sentido o Toruko tá tão bem e com uma lã tão fofa se ele foi comido primeiro. Mas o que provavelmente essas cabrinhas não perceberam foi que ele não era uma cabra igual eles e que aquilo era só uma roupinha de lã, coisa que eu acho bem difícil de não se perceber, mas como é uma animação, elas não perceberam. E como, obviamente, ele não era uma cabra, a primeira coisa que ele pensou em fazer foi em fugir daquele lugar o mais rápido possível. Porque imagina se as cabrinhas descobrissem que ele não era um deles, o que iria acontecer? Então a criança vê que tem uma janela onde pode vir a servir como um local de escape e ela tenta fugir. Mas reparem que ali tem um X, no caso isso simboliza que não é pra eles mexerem, e até uma das cabras diz que a mãe deles disse que não era pra eles irem ali. Porém, a criança falha miseravelmente nisso, fazendo o negócio virar, e quando vira a gente percebe que era um espelho, que a mãe deles provavelmente deixou virado para as cabrinhas não verem o estado que a aparência dele estava, para não ficarem tristes e nem nada assim. Mas pela segunda cabra que foi comida pelo lobo vê o seu estado, ela começa a chorar e todas as outras cabras ficam em volta dela para tentar consolar, né? E esse momento seria o momento perfeito para a criança escapar pela porta da frente. Tanto que ela começa a tirar o cabo de vassoura da porta que as outras cabrinhas tinham colocado, mas desiste dando a sua roupinha de lã pra cabra que tava chorando. E nesse momento a gente pode perceber que ele também tem hematomas nos braços. Mas por que ele teria esses machucados, sendo que ele não é o Toruko? O que teria acontecido com ele? Como a mamãe cabra disse, ele havia se perdido na floresta, mas como ele não é o Toruko, o que ele tava fazendo no lugar assim? Será que fugindo de alguma coisa ou de alguém? Mas uma cabrinha que tava olhando na janela avisa que o lobo tá lá e as outras cabrinhas saem se escondendo pela casa das formas mais inesperadas possíveis. Uma vira um quadro, a outra se enfia dentro de um pote. Então, cara, como foi que eles foram pegos da última vez, sendo que eles podem literalmente se esconder até dentro de um pote? Isso não faz sentido, né? Mas fazer o quê? O único que fica sem se esconder ali é a criança. Mas nesse momento o lobo começa a bater na porta e como ele tinha deixado o cabo de vassoura quase pra cair, o lobo consegue abrir a porta. E quando ele entra, era o pai da criança. E eu acabei não entendendo essa parte muito bem, porque se não era o lobo, por que a outra cabra
cabra disse que era o lobo. E além disso, a criança não ficou feliz por ver o pai. Ela tava assustada e aparentemente triste por ele estar ali. Então, isso passou um sentimento de desconforto imenso quando eu tava assistindo. Enquanto o pai dele o abraça, a criança diz pra ele parar com uma expressão apavorada. E nesse momento, tudo fica estranho, muito estranho. Ele começa a chacoalhar o filho, tanto que o celular dele até chega a cair, aparecendo o papel de parede dele, onde tinha a criança e a mãe dele juntos. Então, esse realmente é o pai da criança e não uma pessoa desconhecida. E depois o pai da criança é mostrado como lobo por algum motivo, segurando ele numa posição sugestiva. Tanto que a criança chama pela mãe por estar com muito medo, mas ela não tava ali naquele momento. E quando ele tá pra ser devorado, as outras cabras tentam atacar o lobo pra salvar ele e chegam até fazer um tipo de monstro pra tentar derrotar o pai da criança, que era o lobo, mas isso não adiantou e elas infelizmente foram derrotadas. Quando uma das cabras é arremessada, o lobo volta à sua aparência normal como o pai da criança, volta a ser o lobo de novo e começa a tirar a roupa dele. Quando de repente a mamãe cabra volta pra casa e finalmente dá um jeito nisso, dando um choque nele. E essa é uma cena muito fofa, onde a mamãe cabra abraça ele e todas as outras cabras fazem um abraço em grupo. Depois corta pra uma cena da mamãe cabra jogando pedras dentro da barriga do lobo e mais uma vez pra ela saindo de casa. E o menininho ainda tava lá. Aparentemente ele optou por continuar vivendo com eles por achar que é um lugar melhor. No final do episódio, um tênis começa a boiar no rio, que é justamente o tênis do pai do menino. E somando isso ao fato de que a mamãe cabra coloca pedras na barriga do lobo, isso faz a gente pensar que ela colocou pedras na barriga do pai do garoto e o jogou no rio. No fim, só sobrando o tênis dele e, o homem foi de arrastar pra cima. Claramente, tudo isso que aconteceu tem um significado, ou talvez vários deles. E o que eu percebi assistindo foi que no começo o pai do menino parecia alguém normal e amigável, não tinha nenhum sinal de que ele fosse alguém ruim. Mas depois ele virou um monstro, mostrando que aqueles hematomas que estavam no braço do menino provavelmente tivessem sido causados pelo pai dele por ele ser um provável abusador. E a reação do menino diante do próprio pai é algo que entrega isso. Ele não ficou feliz em nenhum momento. A única reação que ele mostrou foi ter medo e tá triste diante daquela situação. E ele parecia nem querer que o pai dele tivesse ali, sabe? E a gente pode perceber que no final a iluminação e tudo fica bem mais clara, fazendo a gente ver que esse foi o momento em que o menino se sentiu seguro pela primeira vez. Porque antes disso tudo, dava uma sensação estranha na gente e parecia tudo muito amedrontador, apesar de ser um desenho. E eu também me sentiria assim se fosse pra uma casa de cabras falantes. E uma cena muito fofa também foi a do final, que a cabrinha olha pro menino e tira sua touca. Isso parece querer mostrar que a cabrinha queria dizer algo do tipo: somos iguais e vamos superar isso juntos, então não se preocupa. E eu presumo que a mãe do menino já tivesse morrido por ele ter decidido ficar com as cabras, até porque não faz sentido ele ter uma mãe fora dali e ele decidir ficar com animais que ele nunca nem tinha visto na vida. E pior ainda, animais falantes. Que amedrontador, meu Deus. No final, eles parecem mais curados, digamos assim. As cabrinhas parecem ter mais pelos no final, mostrando que eles estão se curando dos seus traumas juntos, como uma família. E que apesar das diferenças, eles aceitam uns aos outros. Eu confesso que eu não esperava por nada disso quando eu comecei a assistir, mas vendo até o final, eu percebi que foram passadas tantas mensagens incríveis, são tantos detalhes, tantas coisas que a gente pode pensar, que eu acho que eu simplesmente encontrei a melhor curta-metragem que eu já vi na minha vida. E apesar dela já ter quase 6 milhões de visualizações, que já é muita coisa na verdade, essa curta-metragem merecia bem mais reconhecimento, sinceramente. Se vocês acharem que essas cenas que eu comentei também têm outros significados, deixem aí nos comentários, porque eu tô bem curiosa pra saber o que vocês acharam dessa curta-metragem. Mas enfim, é isso. Muito obrigada por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.